mulher aí sabe que um dia a menopausa chega devido à diminuição na produção de hormônios. E com isso o corpo feminino passa aí por algumas modificações durante esse período. E quem vai falar mais com a gente hoje no programa sobre esse assunto é o ginecologista e obstetra Carlos Alberto Politano. Doutor, boa tarde. Explica pra gente, doutor, o que acontece com o corpo da mulher quando entra na menopausa? Boa tarde. Boa tarde, Débora, de início, parabéns pelo seu programa. A gente tem recebido bastante retorno das pessoas que têm acompanhado o seu programa. E também é um prazer falar com vocês sobre a menopausa. Obrigada. Bom, de início, é muito importante que a gente conceitue a menopausa, né? A mulher, a partir de uma determinada faixa etária, no Brasil, entre 47 e 55 anos, ela para de menstruar, mas as alterações hormonais se iniciam antes, no chamado período perimenopáusico. Então, toda mulher que tem alteração menstrual próximo a essa faixa etária, ela está na perimenopausa. E a menopausa é configurada a partir do momento que ela fique 1 ano sem menstruar. Então, qual que é a importância disso? Porque mesmo naquele período de perimenopausa, de irregularidade menstrual, a mulher já apresenta alterações metabólicas no seu organismo. Tem diminuição da produção de estrógeno, de progesterona, de testosterona. E com isso ela vai tendo uma variação metabólica que faz com que ganhe peso, com que tenha diminuição de outras alterações, de mobilidade, muitas vezes. Então, daí que a gente sempre recomendar que mantenha uma boa atividade, faça exercícios, porque essa progressão da deficiência hormonal acaba tendo algumas limitações para a mulher. Sim. E doutor, o uso do anticoncepcional agora, ele pode ocultar os sintomas da menopausa? Então, essa pergunta é muito interessante, Débora, porque desde que surgiram os anticoncepcionais em 1960, com Pincos, nós começamos a ter uma alta dosagem de anticoncepcional, de hormônio nos anticoncepcionais. Hoje, nós estamos no momento em que a gente tem anticoncepcional, que são anticoncepcionais com estrógeno e progestagênios naturais. Com isso, a gente pode postergar a utilização da anticoncepção por um período mais extensivo. E aí, a partir do momento que a mulher apresente alguma sintomatologia, a gente vai verificar se ela passou da sua fase reprodutiva para não reprodutiva. Mas é importante, hoje a gente pode usar pílulas anticoncepcionais modernas, com estrógeno e progestagênio naturais, até 50, 55 anos, sem nenhuma preocupação. Claro, desde que se faça o controle médico anual. Isso. E doutor, existem alguns sintomas assim que são mais graves durante a menopausa? A sintomatologia, isso também é outro fato interessante que a gente comenta com os nossos pacientes. A sintomatologia mais exuberante para a mulher, que mais incomoda a mulher, são aqueles fogachos, aquela mudança de hábito de sono. Mas é muito importante a mulher saber que essa sintomatologia ela tende a desaparecer. Porém, a sintomatologia que a gente chama de síndrome geniturinária, que é a atrofia vaginal, as infecções urinárias, a perda de massa óssea, as alterações cardiovasculares, elas são progressivas. Essa é a principal razão. Mesmo a mulher assintomática, ela deve procurar o ginecologista para uma orientação. Não é porque ela está nesse período que a gente chama de climatério, que é alteração da menstruação e parada da menstruação, que ela está sem sintoma, que ela não deve ir ao ginecologista. Deve sim ir ao ginecologista porque existem as outras alterações, como eu disse, da atrofia da vagina que interfere na sexualidade da mulher, as alterações ósseas que podem caminhar uma osteoporose e também as alterações cardíacas. Sim. E doutor, nós recebemos uma mensagem aqui no WhatsApp do Band Mulher, a Silvana de Pedreira. Ela perguntou se ela pode entrar na menopausa antes dos 38 anos, se isso pode acontecer. Então, essa é uma outra pergunta interessante também, né? Porque o ovário tem um tempo de vida, né? Esse tempo de vida, estatisticamente, ele vai parar totalmente seu funcionamento entre 47 e 55. Qualquer mulher que pare de menstruar e que tenha exames que documentem uma menopausa antes dos 40 anos é chamada de menopausa precoce. Hoje a gente usa o termo falência ovariana prematura, mas a população conhece como menopausa precoce.
mais do que nunca, essa mulher tem que utilizar uma suplementação hormonal, porque ela vai ficar 50% da vida dela sem produção hormonal. Isso vai aumentar a possibilidade do que nós já comentamos, da atrofia vaginal, vai aumentar a possibilidade de osteoporose e não vai lhe dar qualidade de vida. Importante, hoje o tratamento do climatério, que é esse período de irregularidade da parada da menstruação, é para melhorar a qualidade de vida da mulher. A mulher hoje vive até 78, 80 anos, Sim. Portanto ela passa 40% da vida menopausada. Sim. E doutor, sobre reposição hormonal, quando que é indicado o tratamento de reposição? E essa reposição, ela pode reverter a menopausa? Essa é outra pergunta também muito importante, né? Existe evidência científica no mundo inteirinho que a gente não deva usar a terapia hormonal naquelas pacientes que têm uma contraindicação médica, ou naquelas que não querem utilizar. Nós nunca devemos insistir para a paciente utilizar uma terapia hormonal se ela não quiser. Então, as mulheres deveriam usar sim terapia hormonal. Está provado que a terapia hormonal no início da menopausa diminui o infarto de miocárdio. A terapia hormonal diminui a osteoporose. A terapia hormonal melhora a qualidade de vida. Então, eu sempre digo que existem duas situações para não se utilizar a terapia hormonal. Ou quando a mulher tem uma contraindicação, por exemplo, um câncer de mama, ou uma hepatopatia grave, ou um meningioma, ou então quando ela não deseja usar. Quando ela não deseja usar, a gente não deve recomendar, porque ela não vai usar com bastante segurança, ela vai ficar muito preocupada, então não usar. Então, guardem isso. Existe evidência científica que a terapia hormonal é importante. A gente só deve, nessas duas situações, não indicar. Sim. Doutor Politano, muito obrigada pela sua participação, obrigada aí pela sua disponibilidade. Um ótimo final de semana para você, um super beijo, e eu te espero depois aqui no nosso programa para a gente falar sobre outros assuntos também, da saúde da mulher, entre outros, tá bom? Obrigada. Obrigado a você, Débora, estou à disposição. Sempre que possível, gostaria de retornar com a participação no programa. Tá. Obrigado. Obrigada, até mais, bom final de semana. Tchau, tchau.